E aí, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa do nosso podcast da Oficina Emocional. E como você sabe, nós estamos aqui para popularizar e desmistificar terapias integrativas, complementares e holísticas. Hoje com mais um convidado top das galáxias, mas antes, com a minha querida esposa Juliana Abdala. Oi, meu bem. E aí, bom? Oi, pessoal. Tudo bem, amor? E você, como é que tá? Bem também. Então Como tá bom. se a gente não estivesse juntos o dia inteiro, né? O dia inteiro. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dos nossos programas. E hoje com um ilustríssimo convidado, Paulo Newman, o constelador com cavalos. Gente, vocês não sabem o quanto nós aguardamos essa conversa. Hoje vai ser um papo de muita... curiosidades assim respondidas, né? De assuntos populosos. Populares, né? Populares. Porque o Paulo é dos nossos, né, Paulo? Obrigado. Então, seja muito bem-vindo. Nossa, uma honra imensa. É um prazer recebê-lo aqui. Uhum. Que bom. Que bom que você aceitou esse convite. Porque você fez uma proposta simples. Vamos falar de cavalos e vamos falar de constelações. São as duas coisas que eu gosto. Então, fechou. Como que eu posso recusar? Pois é. Pois é. Então, seja muito bem-vindo. Nosso público, acredito que vai ganhar muito com a nossa conversa. Nós vamos enriquecer ainda mais. Essa é a nossa proposta aqui. É levar para as pessoas um diferencial para que eles possam cada vez mais abrir a mente e saber que existem coisas que eles nem imaginam e que podem beneficiá-los, como está beneficiando muita gente há muito tempo, né, Paulo? Pois é. Quando eu fui convidado, eu pensei um pouco, o que eu vou fazer sem os cavalos? Porque a minha vida é com eles. Eu constelo com os cavalos há 30 anos e eu não sei lidar com pessoas sem o apoio deles. E vocês me trouxeram para um desafio. Que bom! Poder trabalhar, mostrar o que eu faço sem a ajuda deles. Uhum. Acreditem, vai ser um desafio. Mas estamos aí. Que bom! Vamos lá. Então, vamos lá, bora pro desafio. Porque o desafio foi que os cavalos não cabem aqui no estúdio, né? E nem sabe disso, né? Não tem nem como. E eles né? não conseguem falar no microfone também com nós? Não fala. Eles vão engolir o microfone? Bom, não gostam de microfones, não gostam de câmeras. Nada disso. Nada disso. Pois é. Bom, mas vamos começar o nosso papo pelo seu nome. Você é descendente de alemães. Exato. Certo? Paulo Neumann. E nós já falamos Newman, que é o mais popular, que está, segundo o que você falou pra gente, está dentro da margem de erro, certo? Muito além, porque a grande maioria me chamam de Paulo Newman. Talvez seja por causa da referência do primo, né? Aquele atorzinho sem vergonha lá de anos, Paulo Newman, né? Deve ser, não sei. Deve ser. Então. Pois é. Paulo, mas conta pra gente. Pois não. Vamos começar do começo, né? Como é que surgiu? Da onde você foi criado com cavalos? Quando os cavalos entraram na sua vida? Quando as constelações entraram junto com os cavalos? Conta pra gente essa história. Eu diria assim, eu nasci grávido de constelações com cavalos. Só que demorou um pouco para parir. Uhum. Sabe? Demorou um pouco. Eu fiz outras coisas com cavalos enquanto eu esperava essa nova possibilidade que os cavalos me mostraram. Um dia, eu tinha escola de equitação. Há muito tempo eu tenho escolas de equitação e trabalho muito com crianças. E um dia apareceu um senhor e me procurou assim um tanto ansioso e disse, eu li que lá na Europa, se colocar crianças em cima de um cavalo dá resultados extraordinários. Vamos lá no estacionamento que eu tenho uma questão lá. E me mostraram uma criança no colo de uma senhora, que provavelmente era uma enfermeira na época, acho que já era assim. E ela estava com 3 tubos no corpo. A criança. Num estado assim, lamentável. E ele disse, é a única chance que ela tem, é a única chance que ela tem.
Mas eu não posso fazer isso. Não existia nenhuma regra de ética, assim, nada, mas um bom senso de dizer, mas eu não posso fazer isso. A criança está debilitada, eu não posso pôr num cavalo, mas é a chance dela. Lá na Europa estão fazendo isso, está dando resultado. Mas assim, do nada? Do nada. Que Do loucura. nada. E colocamos aquela criança num cavalo. E mantivemos a criança, colocando toda quarta-feira por mais de 4 anos. E de repente, um dia, descendo das baias, eu disse pro Marquinhos, Marquinhos, para de correr, seu piada de bosta, você vai acabar caindo. Aquele senhor disse, quem imaginou que um dia alguém iria dizer pro meu filho parar de correr? Era aquela criança? Era. Meu Deus, Paulo. Assim surgiu na minha vida a ecoterapia. Não existia ANDE, não existia nenhuma regra de tem que ser assim, tem que ser assado. Quem é essa pessoa? Um pai que adotou a criança. Detesto essa palavra. Adotou não é pai, mas um verdadeiro pai daquela criança. Porque eu defendo uma tese. Adoção só para salvar vidas. E eu acredito nisso. Adoção só para salvar vidas. E tem muitos casos de pessoa, o meu irmão, que adotou criança e salvou a vida dela. E adotou uma criança. Por isso, quando eu digo assim, adoção só para salvar vidas, porque os filhos pertencem aos pais. Exatamente. Então, isso vem lá de trás, antes mesmo de eu conhecer as constelações. Então, isso era um feeling, né? Você sabia disso, observou isso. Uma soma de postura. Mesmo antes de conhecer as teorias da constelação. Antes de conhecer a constelação. Então, trabalhamos... Então, você tinha lá eram aras? Uma escola de equitação. Uma escola de equitação. Que fazia aquela coisa óbvia, ensinar as pessoas a montar. Montar cavalo. Aí chegou esse senhor com essa criança. E me apresentou uma possibilidade. Da ecoterapia. Que me emocionou muito. Foi a primeira vez que você falou em ecoterapia no Brasil. Não existia associação nacional, não sei o quê. Não existia nada disso. Hoje nós não podemos usar a palavra ecoterapia. Por quê? É proibida por lei. Porque é uma marca registrada da ANDE. Tá? Lá de Brasília. A ecoterapia só se passar por nosso curso. Todos os meus parceiros passaram pelos meus cursos, mas preferem o meu aprendizado. Porque o meu aprendizado é nato. Vem lá da natureza, sabe? Da observação, Poxa, mas muito emocionante. Obrigado por compartilhar essa história, viu? E aí? Forte. E depois do Marquinho? Um dia, já no meu ambiente, uma senhora chega e diz assim, vem conduzida pelo marido, uma cadeira de rodas, e diz assim para mim, eu tenho uma doença raríssima, incurável, degenerativa, progressiva, consequentemente fatal. No cérebro. Tem gente que vem com esses problemas, viu? Essas coisinhas simples, facinhas. Essas coisinhas assim. Aí eu disse para ela e pro marido, de cadeira de roda, assim, e eu disse para ela assim, com toda essa dificuldade, a senhora consegue olhar para trás? A senhora consegue girar para trás? Ela estava de cadeira de roda. E do meu lado estava uma psicóloga fazendo um estágio comigo, tá? Do meu trabalho lá. E ela se virou para trás, não vou me virar muito para não perder o ângulo, tá? Virou para trás e disse, o que você quer que eu veja aqui na parede? Eu digo assim, eu quero que você veja se está escrito funerária. Porque é o que você precisa, de uma funerária. Aqui você não vai achar uma funerária. E ela simplesmente, a resposta dela, me tire pro marido, me tire daqui, que eu não quero ficar na frente desse imbecil. E me tirou. E saiu. Aí, a moça que estava do meu lado disse, nossa, eu não esperava isso de você, Paulo. E eu falei, aproveita o portão aberto e vou embora também. Não, eu quero entender o que você fez. Seu primeiro movimento de cura. Acreditem. E no ir para casa, provavelmente, porque pro lado de lá não tem mais nada, eu moro no final da rua, né? Para ir para casa, ela realmente passou por uma funerária. É hora dela pensar no que eu disse. Se realmente ela quer uma funerária ou quer buscar solução. Se quer buscar solução, talvez eu possa ajudar. Mas se ela veio com o pensamento de que tem uma doença interminável... com todo o currículo?
dando Não carteirada. dá para ajudar. Pois é, a gente trabalha bastante com choque de realidade, às vezes onde é necessário, né? Mas o pessoal tá precisando muito disso, né? Tá muito em Pra mim é Nárnia, fácil, eu aprendi com os cavalos, eles dão um coice pra caramba. Dão. Entendeu? E aconteceu o quê? Uma semana depois ela voltou. E aí? A primeira etapa estava vencida. Ela realmente queria. Queria. A gente fala muito, Paulo, para os nossos alunos, que a gente tem um curso de formação para terapeutas, né? Que a gente só consegue ajudar aquele que desistiu. Ele desistiu, né? Ele precisa se entregar, ele precisa falar, não, tá bom, eu tô aqui para fazer o que precisa, porque senão ele vai chegar dando o currículo da doença e, na verdade, ela tá com orgulho de ter aquela doença, né? Ela precisa daquela doença, então ela tem que desistir. Sim, essa é uma história extraordinária, viu? De soluções, tá? Porque realmente ela tem uma doença raríssima, incurável. Degenerativa, não sei. Entendeu? O resto não sei. Tá? O que ela fez? Ficou 8 anos comigo. 8 anos. Ela constelou, porque ela precisava abrir essa porta, e a constelação que abre essa porta para soluções, e depois ela foi fazer a parte dela. Isso. Consegue entender isso? A parte dela. E eu estava disposto a ajudá-la na parte que cabia a ela. Ela montou por 8 anos, toda quarta-feira, faça frio ou faça chuva, ela ia lá montar cavalos. E nós conseguimos atender a demanda dela através do cavalo. Sem ter conhecido nada de fisioterapia, nada de psicologia, nada de nada. E nós fizemos o que foi necessário. E ela fez. E se você for um dia me dar o prazer de conhecer lá o meu ambiente, perto dali tem uma casa de confeitaria mais famosa do bairro. É ela que atende. Olha só. Puxa, que legal, hein? Tá vendo? Isso há quantos Quer ver anos? a mecânica para isso? Olha o que ela fez. Primeiro, ela teve que não acreditar em médicos. Os médicos me desculpem, viu? Mas é o que eu penso. Né? E peraí, deixa eu só ressaltar, senão nós vamos ser banidos do YouTube. Não é que não era pra ela acreditar nos médicos, né? É que é assim, o médico, numa situação dessa, ele fala, você vai morrer e pronto. É degenerativo e pronto. É o que cabe a ele. Isso. Então, não acreditar no médico é nessa parte, que você não está condenado a morrer. Ótimo. Ok. O YouTube já não vai banir a gente. Que bom. Que bom. Pode continuar. Então, o que ela fez? Tanto você tem razão quando você diz que o caso dela era tão grave que ela pegava cultura lá em São José, em Ribeirão Preto. Lá tem um único médico no Brasil que entende dessa matéria. É? Ele que tira as culturas dela. Nunca soube em 8 anos se era sangue, cabelo, lágrima, fezes, urina. Nunca soube o que ela vai buscar lá para levar para a Irlanda. Lá que mexe com o caso dela. E 2 meses depois, chegava um monte de documentos para ela. Ela recebia aquilo e o que ela fazia? A única coisa que eu instruí ela, o resto foi ela. Ela ia lá na lavanderia, ou lá no depósito, tinha uma cesta de lixo linda, ela pegava aquilo e jogava tudo no lixo. Aquilo tinha que necessariamente dormir no lixo, que para ela aquilo era isso, lixo. E pegava no dia seguinte, pegava todos aqueles documentos, pegava o carro aqui de Curitiba, ia até São José do Rio Preto e entregava para o médico. São José do Rio Preto não, Ribeirão Preto. Entregava para o médico e dizia assim, isso é seu. Veja o que você vai fazer com isso, tá? E você, senta aí. Não, enquanto você vê o que é seu, eu vou ali no Pinguim tomar um chopp. Não, você não pode. Tanto posso que eu tô indo. Tudo tortinha, ia lá, tomava um chopp no Pinguim. Tá? Voltava e dizia assim, tá aí, doutor, dessa vez menos, um pouco menos. Mas você não quer saber o que você tem? Não, isso é seu. Por quê? Eu vou te dizer uma coisa só para encurtar a conversa. Se você disser que eu estou melhorando, eu sei, eu estou vendo, estou sentindo. E se você disser que eu estou piorando, eu vou mandar você refazer, porque está errado. Então o que eu tenho que mexer com isso? Tá? Mas faço a minha parte.
E quero que você faça a sua. Dessa vez menos. Nem que seja miligramas, mas a menos na medicação, que era pesada, viu? Sim. É uma coisa degenerativa. Uhum. E ela voltava na quarta-feira para os cavalos. Um dia, ela me deu um monte de CDs, assim, que era uma novela. Você acha que eu ia querer saber da doença dela? Eu tinha que enrolar, coitadinha. Você viu? Não vi, mas eu vou ver. O problema é que eu vou ver. E aquilo ficou no meu DVD lá um tempão, né? Era Blu-ray, tá? Nossa, alta definição, tá? E não vi. E fui enrolando anos. Ela que não via. Um dia ela falou, Paulo, você tem que me devolver se você não vai ver. Porque aquilo é muito raro. É a minha história lá no Japão, era japonesa. Minha história do Japão da minha doença. Fizeram uma novela disso. É tão importante que essa doença é. E nós trabalhando com os cavalos nesse período, toda quarta-feira. E um dia eu tive que subir, a minha pista é próxima da minha casa, onde eu moro, eu tive que subir buscar um documento lá para um outro aluno e peguei a minha ex, eu sou ex, viu? Teu ex, tá? Toda inchada de chorar. Falei, o que aconteceu? Ela falou, a novela que eu tô vendo, assistindo a história. Ela falou assim, gente, você pensa que mexicano é dramático, você precisa ver novela japonesa. Mas como eu fui de televisão, eu parei para ver como é que o enquadramento é de cor, de luz, tal, assim, né? Parei para ver. E nesse momento, lá na cena, ela estava entrando no médico, a personagem com essa questão. E ela disse pro médico algo extraordinário. Ela fez assim, eu parei só naquele momento. Ela disse assim, doutor, me conte, se essa minha doença é tão rara, por que ela me escolheu? Peguei o que tinha pego, desci lá embaixo e disse, Márcia, o nome dela é Márcia. Márcia é o nome real, tá? É bom ter falado de coisas que deram certo. Disse, Márcia, assiste teu filme, de cabo a rabo, 10 vezes. Mas tem uma coisa lá uma pergunta que é super interessante. E ela falou, acho que eu sei. Sim, sei que você sabe. Não. A semana que vem me responda. A semana que vem. E na semana seguinte ela falou assim, eu tenho a resposta, Paulo. Já faziam 8 anos que ela estava lá. Já andava sem cadeira de roda. Bem tortinha, sabe? Bem coitadinha, assim, levando nos tombão. Falei, Márcia, 8 horas da manhã você bêbada? Tá? Eu levo assim as coisas, né? Aí, ela me respondeu aquela questão que estava no CD lá, na novela. A pergunta eu sei qual foi, Paulo. Por que ela me escolheu essa doença, né? Eu sei a resposta. Porque eu quero mostrar para o mundo que não se morre disso. Esse é o meu trabalho. Parabéns. Sim. E a gente vê na sua cara, Paulo, que isso é a sua vida, né? E você se emociona com isso porque realmente dá um resultado assim os excelente. Não deixam, sabe? Se eu estivesse aqui, eles já me empurravam assim, já davam um cutucão. Porque eles não têm essa sensação. Eles são implacáveis. Eles fazem o trabalho deles e não aceitam nem muito obrigado. Põe o microfone mais para. Então. Paulo, mas aí nessa época você já fazia constelação sem saber esse nome? Não. Ou não? Não, essa época já na constelação. Já na constelação. Tá. Eu pulei assim para dizer assim, os cavalos atuam em todas as áreas do comportamento. Um dia eu vou fazer uma PNL. PNL. Eu fiz 3 formações de PNL. Por quê? Deixa eu contar um segredo para vocês. 90% do meu trabalho é PNL. Não. 40%, porque outros 40% é o Ho'oponopono. Eu acho que os outros 20% vai sobrar constelação. Talvez, não sei. Aliás, eu não sei o que eu faço lá. Eu só sei que eu trabalho com cavalos. Nós só sabemos que os cavalos estão lá e está dando resultado. E no final dá bom. Aliás, o meu trabalho só é medido pelos resultados. Sim. Para mostrar para vocês assim. O que os cavalos fazem no campo da PNL ou do coaching? A gente pensa, cavalo é constelação? Não, o cavalo está a serviço da vida. Seja qual é o instrumento que eles usam
Porque, se você pensar bem, coisa fenomenológica, isso é coisa de humano. Uhum. Só humano que pensa em fenomenologia. Acaba lá e perguntar para eles o que é isso. Nós usamos as ferramentas que Deus deu para eles. E Deus deu tudo. Que você não possa imaginar. Eles estão assim, tipo, 45 milhões de anos na nossa frente. Ou mais, não sei. Estão muito na nossa frente. Não tem o bloqueio do conhecimento. racional Do conhecimento. que impede a gente, para quem está ouvindo a gente aí, né? E aqui é papo de terapeuta, né? Então, quando a gente fala que o saber bloqueia, é porque isso impede a gente de sentir as coisas, né? E o cavalo é pura sensação, né? Não, porque é natural. O saber é mais. Sabe quanto? Mais. Os cavalos é menos. Aliás, né? Bom sempre relembrar para quem está ouvindo e assistindo a gente que a gente acredita aqui que as pessoas estão doentes justamente porque elas estão como banco de dados. Eu quero saber, eu quero prova científica, eu quero prova disso, prova daquilo, eu quero estudo, eu quero tem exames. Quero essas coisas. Quando tem um laudo, né? então, e um diagnóstico, aí já era, né? Como é que você pretende mostrar isso para alguém, ou o que nós fazemos, se é necessário renunciar ao conhecimento? Sim. Pois é, porque só nesse momento que a gente volta a ser o bicho que a gente é, que é o bicho que as pessoas que sente. Querem que você certifique tudo com ciência, como se isso fosse possível. E quer que nós ensinamos elas trabalharem amarrados numa questão que a gente não concorda. Quando eu digo assim, não acredita em médico, eu não quer dizer isso. Quer dizer assim, não acredita na medicina que se exercita hoje. Porque a medicina de alguns médicos hoje ela é extraordinária, porque é da natureza. Entendeu? É muito louco isso. Sim. Tá? Eles curam. Os médicos curam quando usam a ferramenta necessária. Sim. Você sabe que nós já tivemos aqui uma médica no nosso podcast, falamos sobre isso, né? Sobre a diferença da medicina, que é aquela medicina que vê a gente por pedaços e só está interessado na doença. Sim. E a medicina que vê a gente como um todo e está interessado na saúde, né? Sim. E no nosso último programa, nós falamos com um engenheiro civil justamente sobre a diferença do que é científico e o que é natural, né? O que é humano, que não dá para ser científico, porque não tem como eu fazer um experimento e a mesma coisa que acontecer comigo, acontecer com ele, a mesma reação que um cavalo tem com uma pessoa, não vai ter com a outra. Isso nunca vai ser científico, né? Porque um método científico é um método de repetição, de padronização, e não tem como, né? A gente fazer isso com as terapias. Eu garanto para você uma coisa, eu trabalho há quase 30 anos com cavalos, atendendo demandas humanas, e não dá para ter um know-how. Não dá para dizer, eu vou aplicar o que eu apliquei no atendimento anterior. Por mais extraordinário que tenha sido. É diferente. Sim. As pessoas são diferentes. A abordagem é diferente, a demanda dela é diferente. Tá? É uma coisa assim extraordinária mesmo nesse aspecto, porque a gente sempre está aprendendo. Eu tenho uma vantagem em relação a qualquer terapeuta que apareça. Mas olha, bato de frente com qualquer um deles. Porque eu tenho os cavalos. E olha, eu sinto uma pena de quem não tem. É verdade. É, porque a gente fica limitado, né? Eu posso citar. Empresarialmente. Para você ver a que nível chegam os cavalos. Que nível chega. Um dia, chega 3 senhores lá em casa e dizem assim, precisamos contratar você para um atendimento. Me perguntaram se eu era fulano. Sim, sou o Paulo Nil. Tá? E disseram assim, nós precisamos contratar você para o dia 30 do mês tal, vamos supor, agosto, às 14 horas. Quarta-feira. Uma quarta-feira. Eu falei assim, eu não trabalho na quarta-feira. Aliás, eu não trabalho na quarta-feira. Não tenho energia para trabalhar quarta-feira. Engraçado. E hoje é quarta. Para quem vai ver esse vídeo qualquer dia, hoje é quarta. Mas nós não estamos trabalhando, nós estamos batendo papo. É verdade. Tá? É outra coisa. Por isso que ele pôde difícil, vir. E fica difícil para mim aqui sem eles. Eu acredito que é uma guerra. Por isso que ele pôde vir, inclusive. A agenda estava liberada na quarta-feira. E acreditem que eu vou chegar lá e pedir desculpa para eles. Tá? Porque eu vou lidar com um troço deles sem eles se apresentem.
Eles não deixam. Eles não deixam. Eles não gostam de conversa. Não gosto de conversa. Não gostam. Mas aconteceu o quê? Pediram para marcar uma data. Aí eu disse, eu não trabalho na quarta. Aí um deles, 3 moços, 3 senhores. Mas nós fomos instruídos, inclusive, para colocar um 0 a mais no teu valor, porque tem que ser numa quarta-feira, dia 30, às 14 horas. Eu vi necessidade nisso. E eu falei, pode dizer para o teu patrão que sim, estarei nesse dia. Eram 3 meses lá na frente, mais ou menos. E eles pediram licença para dar uma olhada no ambiente, que eu faço divisa com o Parque da Barreirinha, que é um espaço muito grande, assim, sabe? Uhum. E eles entraram lá dentro, pesquisaram, passaram por cerca, inclusive pediram licença e foram na minha casa, olhar minha casa. Eu até pensei assim, para se ambientar, para se localizar, né? Eu pensei, nossa, será que é presidente da República? Né? Quem é que vem? Não. Era um empresário, tá? E ele veio num carro que não tem em Curitiba, tá? Eu esqueci o nome do carro, daqui a pouco vem na cabeça. E quando eu vi o carro parar, e quando aquele senhor, o motorista, abriu a porta para ele, pensei lá debaixo, eu estava com o campo pronto, tá? Esperando ele 14 horas, sabe por quê? Porque eu fui instruído assim. Um dia antes disseram para mim assim, tudo certo para amanhã? Tudo certo. Me conta, por gentileza, como é tuas 14 horas? É 13h50 ou é 14h10? E eu disse, eu não uso relógio, mas excepcionalmente 14 horas, nesse caso pode ser 14 horas. Diga para o teu patrão que eu 14 horas estarei esperando, acreditem. 14 horas parou o carro lá. Um Bentley, esse era o carro. Um carro mais famoso que o Rolls Royce. Parou lá. Inglês. E quando o menino abriu a porta lá de baixo, eu olhei para aquilo e disse, nossa, fez formação em Harvard para abrir porta. Sabe, com uma deferência assim, e entrou o senhor. E quando ele entrou, ele foi direto para a pista, que eu já estava esperando lá embaixo, em 3 cadeiras, sentado numa cadeira, deixando 2 para ele escolher. E quando ele entrou, eu tenho assim uns quebra-corpo, para a pessoa poder passar e cavalo não passar na hora do trabalho, que todo mundo que vai lá, a gente tem que instruir as pessoas para como entrar. Ele não precisou nada disso, ele desceu certo, entrou num ambiente que ele não conhecia, entrou, desceu as escadas, caminhou firme até mim e disse, boa tarde. Naquele boa tarde, que eu respondi, claro, eu vi, disse assim, é brasileiro, ou fala um português correto. Imagina, um boa tarde falado por um francês, ou por um italiano, ou por um português, ou por um alemão. Como é que será que é um boa tarde de alemão, né? Eu não sei, apesar de ser alemão. Aí eu mostrei uma cadeira para ele, ele sentou. Em poucos minutos, olha o que é um trabalho com cavalos. Em poucos minutos, ele se identificou no local, olhou para os lados, viu os cavalos, eram 14 na época, viu os cavalos e tal, sentou. Se posicionou assim, né? E ele falou, isso é o que nós chamamos de coaching, tá? Ou que nós chamamos de PNL, ou que nós chamamos de assessoria empresarial, o nome que vocês quiserem dar. Tá? Eu nem sei, nunca soube. Aí ele disse assim, eu presido uma multinacional, essa é a primeira frase. Eu pensei, não falei nada. Poxa. Aí ele falou a segunda arrebatadora, líder do mercado mundial. Eu falei, desculpe, puta merda. É o que eu falei, é o que eu pensei, né? Mas em silêncio. E ele contou na frase seguinte. Foi um trabalho de poucas palavras. Ele disse assim, para chegar a essa posição, eu fiz uma grande fusão há 10 anos atrás. Pensou e falou novamente. Para manter essa liderança, é necessário que eu faça uma nova fusão. Qualquer desavisado diria, então faça. Né? Mas a gente sabe que não é isso. Eu, em silêncio. Absoluto silêncio. Ele devia saber de mim, por indicação, alguma coisa. Eu não tenho que me vender ali. Eu tenho que aguardar. Os cavalos estão aguardando, eu também.
Os cavalos não estão fazendo nada ainda, mas eles já estavam se posicionando, os cavalos. E ele disse assim, falou dele. A frase seguinte foi dele, disse: eu tenho tudo que um homem deseja ter. Eu tenho bons carros, e apontou o carro na frente. Falei, pô, bem aqui. O que você espera? Eu tenho barcos, eu tenho uma casa no Brasil, uma nos Estados Unidos e uma na Europa. E o melhor avião que me leva de uma casa a outra. Eu acho que é para fechar, né? Mas tenho X pessoas na minha mão. Não sei o valor, por isso que eu não posso dizer. X pessoas na minha mão. Ele olhou para aquela mão e disse, e eu gosto desse poder. Tudo certo. A gente via que era um poder nato, autêntico, perfeito, sabe, fantástico. Tudo Era de dele. bom naquele poder, sabe? Uhum. Eu gosto desse poder. Não era o feminismo, nada assim, essas coisas bobas assim. Eu via assim, nossa, coisa autêntica dele. Sabe? Ter o poder e gostar, né, do poder. Tá? Eu quieto. E eu falei, o que é que pega? Pensei, mas não falei. E ele disse assim, nesta provável nova fusão, não cabe a figura do presidente. Apontou para ele. Estava aí a questão. E os cavalos já tinham se posicionado. Tá? E os cavalos deram para ele. Isso vão entender já uma explicação. Vocês vão entender. Os cavalos deram para ele três opções. Vou te contar como que deram, por que deram e por que ele sabia dessas três opções. Isso é um campo mágico. Aí ele olhou para mim e eu fiz assim para ele. Até então, sem nenhuma palavra. Eu fiz assim para ele. O campo está aí, os cavalos estão aí, faça o que você bem achar que deve fazer. Ele fez assim. Ele deu uns passos em direção a alguns cavalos e parou e olhou para mim. E eu disse uma frase, a única, que é de Bert Hellinger. Decisões como essas são solitárias. Eu ouvi Bert Hellinger pessoalmente dizer isso no palco dele lá em São Paulo. E eu repeti, decisões como essas, importantes, né, são solitárias. Mas eu pedia arrego para esposa, para sócio, para não tem para quem ele perguntar. Para amigo, consultor, isso é teu, você é presidente de uma empresa, olha o peso que tem esse homem. Tem que tomar decisão. E ali estavam as decisões na frente dele. Ele foi para o primeiro cavalo, e ele optou por eliminação. Tá? Ele foi para o primeiro, o cavalo morreu na frente dele. O cavalo morreu, caiu no chão, morreu. Olhou para mim, eu só fiz assim. Morreu é assim, estava como morto, né? Nós estamos no YouTube, tem um monte de gente vendo. Cavalo. Ninguém matou cavalo aqui, né? É necessário você explicar isso. Para mim é uma empresa que morreu, que acabou, faliu, acabou, sabe? O cavalo estava representando isso ao uma morte. Podem arrumar isso, que para mim foi isso, tá? A sensação foi essa. Viu como faz falta eles aqui? Porque sou eu, o interessado e os cavalos. Sim. Não tem mais ninguém ali na conversa. Sim. Então, eu leio aquilo e ele leu isso. Aqui morre. Sim. Morre a história, morre a vida, morre a empresa. Aqui não dá. Aqui é definitivo. Tá? O segundo cavalo, ele fez algo extraordinário. O segundo cavalo que ele escolheu. Ele optou, né? Assim, tinha 3. Ele sabia. Eu sabia que ele escolheu 3. Ele foi olhar para 3. O segundo cavalo, eles têm uma tendência a se apoiar nas mãos. Quando um cavalo libera a mão é a pata da frente. Quando ele libera a mão, você pode procurar médico veterinário que ele está com uma lesão. Porque ele se apoia nas mãos, ele troca os pés. Ele descansa nos pés, porque o peso dele é assim, 1/3 na frente e o restante atrás. Então ele troca ali, ele transfere peso ali. As mãos permanecem firmes. Esse cavalo fez diferente.
ele começou a trocar as mãos, porque ele precisava mostrar um efeito de balançar. O cavalo não balança, ele é firme, ele é sólido no chão. O cavalo é o animal mais perfeito na sua marcha. Tá? Ele teve que fazer isso. Ele teve que trocar as mãos para balançar. E quando ele olhou para mim, o que eu fiz? Eu balancei. Como quem diz, aqui balança. Pode dar certo, pode não dar. Aqui balança. Aí ele foi pro terceiro. Eu estou dizendo assim, espaço de 5 minutos, 10 de um para o outro. Sim. Tá? Ele foi para a terceira opção. E quando ele foi para a terceira opção, eu fiquei preocupado com o cavalo, porque ele subiu, cresceu tanto. Sabe gato quando precisa mostrar poder, força? Ou cachorro quando precisa mostrar que é grande? Aquele cavalo fez a mesma coisa. Ele foi se esticando assim, até pensei que ele pudesse ter uma distensão muscular, de tanto que aquele cavalo cresceu, para dizer que aqui cresce. E ele falou, era o que eu temia. Ele falou, e eu ouvi. Que de certo era aquela opção onde ele vazava. Voltou a sentar. E quando ele chegou, deixa eu fazer um parênteses, que quando ele chegou, eu olhei para ele e falei assim, cara, que cara bonito. Eu assim, não, o dinheiro deixa o cara bonito, né? Acho que deve deixar, né? Várias coisas me passou, menos que eu sou gay. Mas eu achei aquele cara bonito. Para dizer o quê? Quando ele sentou, não era mais ele. Era um cara feio, acabado. Assim, cabeça para baixo, assim. E eu pensei, ele não vai decidir. Ele não vai. Pensei comigo, olha quanto eu erro. O quanto eu sou besta quando os cavalos não fazem o que tem que fazer. De repente, sem ele ver. Sem ele ver. Eu vi. Eu sou observador. Eu vi. Se aproximou um cavalo, em seguida se aproximou outro. Atrás dele. No momento que chegaram atrás dele, ele começou a levantar. Tomou uma postura. Eu olhei para os cavalos e eu sabia que aqueles cavalos representavam. Eu sabia. Mas ele não. Ele não precisa saber. Ele precisa tomar uma decisão. Se a energia dele vem, imagina um constelador arrebentar aquilo para contar para ele. Isso é isso, ó, tem o efeito maravilhoso, não sei o que, a importância que tem isso, que tem aquilo, tudo conversa. Precisa ver o efeito que causa na pessoa e se contentar ou renunciar a esse saber bobo de eu estou sabendo, eu sou um constelador, eu faço o que eu faço, eu sou bom na boca, não. Só olhei para aquilo e disse, estatuando. E de repente, ele respirou fundo, passou a mão, pegou o telefone e disse, em homenagem a teus cavalos. Ligou e para alguém, deve ter errado, viu? Porque ligou bastante, ou uma ligação internacional, porque ele bateu digitou um monte de vezes naquele telefone. Né? E disse assim, marquem a reunião, farei a fusão. Levantou e disse, muito obrigado. E eu disse, eu que agradeço pela confiança. Saiu e foi embora. Sim, ele fez a fusão, aonde ele está fora. Olha só. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar Assunto sobre morto, isso. 10 anos atrás. Ele foi embora, entrou no Bentley, foi embora, depois eu vi, um carro acompanhou, mais um carro acompanhou. Ele tinha seguranças. Sabe? Eu acompanhei o Bentley. Vamos conversar assim pela coisa trivial. Que logística aquele carro para chegar ali na minha frente, na minha casa. Aquele carro veio de avião, veio de cegonha, e que maluco é um cara. Porra, pensa, pode vir do Uber. Mas será? Ele deve ter vindo no próprio avião. Tá? E veio com o próprio avião um carro. Olha o poder desse homem, mas é um poder nato. Tá? Agora, para essa bobagem do carro. Agora, pensa bem, no contexto todo. O que muitos consteladores não têm competência para lidar com isso? Eu poderia, em qualquer momento, sugerir algo para esse homem? Você consegue imaginar? Para ele tomar uma decisão, pelo que ele passou tecnicamente? Imagina isso. Parte jurídica. Se eu vou fazer uma fusão disso com isso, quem que vai assumir os problemas, as demandas trabalhistas?
Pensa. Vai indo. Pensa na questão do negócio. Quem que vai assumir o carro-chefe de produtos? Ou o nosso produto famoso, líder do mercado, ou quem está entrando para fazer força a isso? Quem que vai assumir? Precisa ter um gerente de produtos para dizer, olha, patrão, aqui, eu tenho que abrir mão disso, aqui não pode ser o nosso, tem que ser o deles, por isso nós perdemos o mercado, entendeu? Produtos. Vamos pensar em outra coisa, marketing. Quem é que vai encabeçar a liderança do nome? As empresas se uniram, mas o produto tem que ser um produto carro-chefe. Eu acredito que é isso. Tá? Vamos pensar mais um pouco no próprio produto em si. Vai manter essa qualidade do produto? Vamos alterar? Será que o nosso know-how não é melhor que o deles? Tudo isso tem que ser discutido. O que um constelador de cavalo vai meter o bico nisso? O cara vai te chamar de... Escuta, vai a merda. Tá? Entendeu? Eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho é botar a energia necessária ali para ele tomar uma decisão. Uhum. Só isso. É isso que ele veio buscar. E é isso que eu entreguei para ele. Bom, pensa bem. Tudo resolvido. Aí vai procurar você. Você é o principal acionista dele. E diz assim, eu não boto dinheiro naquela porra daquela empresa. Eita. Tô fora. Olha porque ele passou para sentar ali. Sim. E dizer, numa fusão não cabe a figura do presidente. Olha que decisão maluca que ele está tomando. Quem chegou ali atrás disse para ele assim, escuta, cara, você não é a cerejinha do bolo. Pô, você tem que entregar para outro. Deixa lá. Vamos, já vou vazar, mas vamos cuidar dos nossos netos. Aí o outro disse, filho, ó, você tem um barco e nós nunca pescamos juntos. Larga a mão dessa porra. Uhum. É a força de quem? E vou contar para vocês uma coisa. Os cavalos fazem isso em absoluto silêncio. Que é o mais lindo, né? A única coisa que ele perguntou para mim foi assim, o pessoal já acertou com o senhor? Eu disse já, no primeiro dia que vieram aqui para acertar comigo a agenda. Sabe quem que me pagou? Um funcionário dele. Nem o nome dele eu não sei. Eu não sei que empresa que ele representa, não sei de quem que ele era presidente. O que eu sei e que importa mesmo para mim, é quando eu abri a porteira e meus cavalos subiram lá pro piquete, um deles eu bati na bunda assim e falei, seus bosta, vocês acabaram de resolver a vida de milhões de pessoas. Só isso. Uhum. Qual foi a palavra que eu disse num trabalho fantástico como esse? Uma palavra emprestada de Bert Hellinger. Que poderia ser a sua de qualquer um. Uhum. Acabava porque coube. Só a coisa que coube. Isso é seu, não é meu. E nem dos cavalos. Os cavalos só estão fazendo aqui uma coisinha simples. Abrindo a porta. Uhum. Pois é. E aí, amor? E aí? Se emocionou aí? Eu fico. Pois é, você que tá ouvindo, assistindo a gente aí, imagina ver isso aí ao vivo, né? Mas chega, chora. Então, é um trabalho de sentir e não um trabalho de explicar. Mas Mais. nós damos conta lá de destinos difíceis. Sim. Damos conta. E é aí, Paulo, que as pessoas, principalmente os que gostam da ciência, eles não entendem. Eu achei ótima a sua explicação quando você, o seu raciocínio, Eu sou o explicador. Eu sou um né? explicador. O seu raciocínio de meu, eu não entendo nada de empresa, de fusão, de marketing, de produto, Imagina. né? Nós não entendemos nada disso. Então, quando você fala com uma pessoa que é um empresário, um cara da ciência, um cara que tem... Ele fala, você é louco que você vai resolver um negócio desse numa constelação com cavalos? Só que as pessoas, elas não conseguem diferenciar isso. Nós não estamos aqui falando de marketing, de trabalhista, não é disso que nós estamos falando. Como você colocou muito bem, perfeitamente. Nós estamos falando de postura correta e a energia necessária.
Eu vou além. Que é a força, né? Eu é vou a além. força de fazer a coisa certa. Por Eu favor. vou além. E vou dizer uma coisa assim, que eu nunca fiz isso, e não é em homenagem a vocês, mas é homenagem à minha primeira vez, Aham. tá? Amigo Miguel, me permita, tá? Eu honro o teu trabalho, a tua empresa e a confiança que você teve em mim. Mas eu vou ter que colocar isso, porque o que aconteceu contigo acontece com muitas empresas. Uhum. E você foi um homem que teve coragem de olhar pequeno para uma coisa grande e resolver de uma maneira extraordinária. Eu estou falando do Miguel do Boticário. Uhum. Por quê? Porque há tempos atrás, há 5 anos ou 6 anos atrás, ele passou por muita dificuldade. Por quê? Ele queria se aposentar. E ele queria que a filha assumisse. E a filha, grandiosamente, falou, não, eu não quero o dinheiro do meu pai. Porque eu sou muito bem casada, o meu homem, o meu marido, não quer o dinheiro do sogro, nós queremos viver a nossa vida. E ele esteve lá, Miguel, para arrumar isso aí, tá? E o campo disse, não se trata de você, se trata da sucessão. E nós estávamos confundindo com herança, Uhum. que a filha ia herdar aquela maravilha, que é aquele poder maravilhoso que é o Boticário. Não, ela foi suceder, que é muito mais digno, nobre do que uma herança. Uma herança é uma coisa que destrói em uma semana. Sim. Agora a sucessão tem que fazer melhor Uhum. que o pai. O filho tem que dizer, pai, vou fazer melhor que você. É a única hora que ele pode dizer isso para um pai. Sim. E ela não quis. E daí ele foi com essa questão lá para mim. Acredite. E ela também. O mais extraordinário disso é a força que eu tenho da minha equipe, chamada Blenda Laís. Eu trouxe ele, eu trouxe a mãe, que eu não sei se você sabe, as empresas pertencem às mães. Uhum. A empresa nunca foi dele, é da esposa dele, é da mãe. Sabia disso? Não. Do Boticário a gente não sabia. Não, qualquer empresa pertence às Da mães. empresa. Qualquer uma. Qualquer empresa pertence às mães. Explica pra galera que tá ouvindo a gente aí em que sentido. Da onde você veio? Para quem você deve a vida? Ah, sim. Entendi. Sistemicamente, né? Energeticamente. Sem sistêmico ou não, sistemicamente ou não, quem não entregar a empresa para a mãe, a empresa vai falir. Mãe. O cara exatamente. Exatamente. Mãe. É fácil. Bota um aí. quadro, um quadrinho da mãe e do pai. Claro, existe mãe sem pai? Não. Existe pai sem mãe? E eu te conto essa história também. Tá? Aí, Vamos continuar. Sabe por quê? Porque ele achou que tudo ia ficar normal se ela não aceitasse. Ela tinha que aceitar. O Boticário é o que é e continua sendo o que é porque a filha aceitou a sucessão. Imagina, vocês são da onde, capital, assim, nasceram aonde? Ribeirão Preto, São Paulo. Ah, pois é, e você? E eu em Santo André, São Paulo. Puta, cidades grandes. Quem que nasceu numa cidade pequena, assim, um buraquinho? Ninguém, eu também Minha nasci na mãe capital. nasceu em Sacramento, Minas Gerais. Pequena? Pequena. Pequena. Lá tem uma igreja, um Banco do Brasil e um Boticário. Tem. Tem. E quem que toca esse Boticário? Lá, essa lojinha. Uma mulher, uma mãe. Pode ver. A minha mãe vende Boticário. Olha aí. Tá vendo? Tá vendo que faz sentido? Uhum. Essa balconista lá, num posto de gasolina, tem um quiosquezinho do Boticário. Uhum. E ela viveu disso. E colocou a filha para ser médico, ser advogado, ser engenheira. E quando ela resolveu se aposentar, ela foi chamar essa filha. Filha, vem aqui pro balcão agora que a mãe quer descansar. Mãe, eu sou advogada. Eu tenho um escritório e tal. Eu não quero isso aqui, não. Você consegue imaginar isso no volume total? Acabou o Boticário. Mas, filha, mãe, a dona não quis. Por que eu vou ter que querer? Você entendeu a energia de que ela tinha que assumir? Uhum. E sabe como que os cavalos provaram? Uhum. Eu falei, moça, eu não sei de onde que vem esse poder teu.
Não sei. Mas eu vou te mostrar esse poder. Suba na cadeira. Ela subiu na cadeira. Abra os braços. Ela abriu os braços. Todos os cavalos perfilaram na frente dela. Olha só. Não tem argumento maior. E só para constar, gente, os cavalos estão soltos, Sem cabresto. sem cabresto, E podem Não. ir embora a hora que quiserem. sem chicote, eles Uhum. só estão lá. Não tem controle remoto. Não tem Não. controle remoto. Não tem doma. Não. Aliás, 3 cavalos meus não são domados. Não são domados. E quando ela subiu, ela foi a terceira do grupo a constelar sem eu saber de um do outro. Tanto é que quando o Miguel me pagou, tá? Me pagou, eu botei o cheque no bolso e dei para Blenda. E ele estava saindo. A caminhonete dele é um pouquinho pior que a minha. Tá? Ele sentou lá e voltou para a vida. Começou a telefonar, né? Quando ele saiu do campo. Voltou para a vida, né? E eu falei, Blenda, vá lá e pergunta se tem alguma instrução para o cheque. Daí, a Blenda, eu não vou. Eu falei, Blenda, é uma delicadeza nossa para o cliente. Ele foi lá e eu, não é nada, no valor de hoje é 8 mil. No tempo era dinheiro tá pra caramba, equivalente, tá? Blenda, vai lá e pergunta se tem alguma instrução, se é para segurar, se eu posso depositar. É uma delicadeza que nós fazemos com o nosso cliente. Ela falou, eu não vou, Paulo. E a Blenda nunca foi desobediente. Uhum. Eu fiquei assim, e ele foi embora. Eu falei, pô, Blenda, você podia ter. Se você soubesse que você não ia, eu ia lá perguntar. Não é o meu papel, mas eu ia. E ela falou, não vou, eu vou te mostrar por quê. Tinha um computador, ela escondeu tudo assim e mostrou só o rodapé. O primeiro paranaense a acumular uma fortuna pessoal de 7 bilhões. Como é que eu vou lá perguntar se é para segurar um cheque de 8 contos? Entendeu? É assim que a Blenda... Eu não sei quem que era ele. Eu não sei. Mas eu trabalhei com ele a ponto de dizer, não é com você, é com a sua filha. E ele falou assim, deixa eu experimentar a minha esposa, a mãe. E ele foi certo. A mãe resolve. Mas também o campo disse assim, ela já é casada, já é dona de si, e uma filha, para ser feliz, ela tem que ser desobediente. Sabia? Uhum. Eu sei, eu sou bem feliz. Foi desobediente? Por favor, não deixa eu perder o raciocínio, que eu tenho que terminar essa história, tá? Uhum. Deixa eu abrir um parênteses. Os adultos que vão lá em casa buscar ajuda para comportamentos assim difíceis e tal, muito deles ficou revelado no campo que elas foram extremamente obedientes quando crianças. Sim, exato. E até hoje eu falo que é uma... A desobediência causa dor Parece futura. que eles estão hipnotizados pelos pais, né? É aquela obediência cega, é aquele que a pessoa acha que ela não está sendo obediente, né? Ela nem tem noção do tanto que aquilo está controlando a vida dela. Você acredita nisso? Para mim é claro, em todos os meus trabalhos. A minha formação não deixava acreditar nisso. Os cavalos me botaram o segurar lá dentro. Sim? Eu tenho uma escola de equitação. Eu trabalho com crianças e já estão ali supervisionadas pelos pais. Uhum. E volte e meia eu digo assim perante os pais assim, criança obediente vai ser infeliz. Sim. Vai ser infeliz. Exatamente. Tá? Nós falamos muito disso aqui. Porque no desequilíbrio emocional, essa criança aí, ela acaba vivendo a vida dos pais, porque olha o mundo através dos olhos dos pais e leva aquilo para a vida. E sabe qual é a consequência? E tem a dificuldade de desenvolver a sua identidade, sua autoestima. Qual é a consequência? É estranho dizer que eu não leio. Uhum. E um tempo, em vez de ler, eu olho para a vida. Sim. Eu sou um grande observador, talvez o maior deles, tá? Eu observo as coisas. Por exemplo, isso que nós falamos aqui me veio muito forte numa cerimônia em Harvard. Uma moça chegou lá para fazer um púlpito assim maravilhoso lá, que foi a melhor aluna do ano, tá? E ela agradeceu o pai e a mãe. E foi questionada, porque o pai e a mãe dizem que eram ignorantes de carteirinha. Uhum. Mas como seu pai e sua mãe não te deu todo esse conhecimento? Não. Eu agradeço meu pai e minha mãe, porque elas, os dois, muito cedo largaram do meu pé. Olha só. Exatamente. A natureza é assim, né?
Você vê os cavalos, por exemplo, eu tenho certeza absoluta Total. que se Total. um cavalo, um potrinho, Protegem. demorar muito para... Protegem até ele ter condições de passar, a palavra não sei nem qual é, de ter autossuficiência. Uhum. Pronto. Autonomia, né? Autonomia, essa é a Uhum. palavra. Eles adquirirem autonomia, eles são Acabou. abandonados. E vai entre ele aspas. querer lá ficar embaixo do colo da mãe. A mãe dá um Depois coice disso. nele. Depois disso, querer lá Né? ficar enxuriçando lá. A mãe, a mãe bota pra correr. Bota. Oxe, Bota. É a natureza. essa é a gente- natureza. né? o Fernando de Freitas tem um exemplo, né? Que ele fala isso do... Que tem muitas mães que ficam com os filhos adultos ali amamentando, né? Até a vida adulta. E aí ele fala, gente, é só olhar pra natureza. Olha uma vaca. Ela amamenta o bezerro. Ele largou de ser bezerro, virou garrote. Vai ele querer mamar nela pra você ver. De jeito nenhum. Leva um De jeito coice que nunca Sobre isso, um dia eu disse convictamente assim, leite, sol da mãe. Uhum. O leite. Qualquer leite é veneno para o ser humano. Sim. Leite que presta, sol da mãe. Sabe por que você disse? Uma vaca não mostrou. Uhum. Sim. Um dia nós estávamos numa cavalgada, nós fazendo uma brincadeira. Se eu não esqueço, eu esqueci o negócio do Boticário. Tem que Vamos terminar essa voltar lá história. no Boticário. Linda, essa história é Aham. linda. Tá? É maravilhosa, assim. Eu tenho certeza que se isso chegar até ele vai me permitir, porque grandes empresas têm que copiar o que é certo. Uhum. Sim. O que é certo. Tá? Se ele tem 7, a filha tem 1. Não tem como sonegar da filha esse poder financeiro. Uhum. Só se for idiota, né? Mas não é. Se tem uma coisa que o Miguel não é idiota. A filha tem poder financeiro. Tá? Não quer. Ela sabe o pepino que é tocar um boticário. E ela teve que tocar. Independente se o marido gosta ou não goste, tem algo muito maior que um Maior. relacionamento entre uma mulher. Isso. Ali tem uma história de uma empresa que tem alma, né? E de muitas vidas envolvidas. Nossa, muita coisa envolvida. Ela não tem mais direito. Assim como o Miguel nunca teve direitos. Tá? Nós temos um hábito de encavalgada, assim. O que nós fazemos? Como eu tenho uns amigos que têm muita cabeça de gado, tem que transportar os piquetes, tem que mudar. E um deles é quase 30 quilômetros. Nós ia levar toda a boiada pelas estradas. Vicinais, assim, tranquilas, assim, mas ia 2, 3 caminhões juntos. Porque os bezerrinhos cansam, a gente Uhum. bota nos caminhões, mas Uhum. vai levar. A coisa extraordinária, a gente põe no cercado e solta os bichinhos. Cada um vai na sua mãe. Impressionante. Bonitinho. É aquela comunicação extraordinária e não mama em outra. A mãe não deixa. A vaca não deixa. Porque faz mal. Pois Não faz bem. Um dia eu falei, de tanto isso se repetir, e eu perguntar para os médicos lá, para os médicos veterinários, disseram que isso é uma constante, e me explicaram por quê. Então, pronto. Leite sol da mãe. Exatamente. Pois é. Se é certo para os bichos, serve para os homens também. Para o ser humano também. Exatamente. Entendeu? Mas e aí, vamos finalizar então a história do Boticário. Boticário. Tá. Aí simplesmente, antes da moça vir, veio a mãe. Sabe? E com uma dignidade absurda. Ela falou, Paulo, nisso eu não posso interferir. Tá? Que, claro, você quer pedir algo, peça para a mãe interferir. E as mães têm poder absurdo. Tá? E ela disse, eu não posso interferir, isso é muito grande para eu interferir, isso tem que partir dela. E quando veio para mim, conversou com o marido e tal, né? Disse, tem que ir lá. O extraordinário de eu não saber do que se tratava. Eu sabia que era uma empresa poderosa, mas não sabia qual empresa era. Você foi saber só depois. Só quando eu terminei o trabalho com ela. Subindo para um escuta, de que se trata a tua empresa? Eu vi que ela é muito poderosa. A nossa empresa trabalha com produtos químicos. Produtos Tá. químicos. Milhares De higiene trabalham. pessoal. Milhares trabalham, né? Sim, milhares. A nossa empresa é o Boticário.
Eu falei, por isso é aquele poder todo. Pensei comigo. Eu dei, fiz cara de poste, né? Faço. Cara de poste? Cara de poste. Gente, é grande demais, assim. Por isso que a Brenda me protege. Eu trabalhei com o maior empresário brasileiro. E sem saber. Tá? Eu trabalhei com um cidadão que, se você quiser comprar uma fazenda lá no Mato Grosso, ele te dá a opção. Você quer plantando, colhendo, você quer com máquina, você quer com funcionários, ele tem esse poder. Ele vende fazendas prontas e veio constelar comigo, tá? Veio constelar comigo. E ele falou assim, eu tenho um filho que está na droga. Qual é a clínica? A clínica é o pai. Ele só precisa do pai. Precisa de mim? Preciso de você. Lide com ele que ele sai da droga. A coisa é óbvia, é simples, não tem que inventar muito, tá? O nosso trabalho é baseado no quê? Pai e mãe. Não tem outra conversa. Os cavalos sabem disso. Os cavalos sabem disso. É pai e mãe. O resto é tudo confete serpentina, é encher linguiça. Exatamente. O dia que os meus clientes, tomara que tenha pouca audiência, viu? Souberem disso, eu vou perder, eu vou desfaturar. Quem está ligado Todos com pai nós, e mãe não né? precisa de constelação, gente. Não precisa de mais nada, né? Nada. Nós estamos tudo Por isso que eu desempregados. cobro caro. E olha, eu logo de primeira mão, vai passar esse mês ou outro, vai de 8.100 vai para 12.600. Isso mesmo. Por quê? Porque quem não tem pai e mãe tem que pagar por isso. Né? Bem Teve feito. aí de graça, tá? Agora Bem feito. tem que vir aqui pra eu falar. Ô, Paulo, eu vou te falar, viu? Vou consertar de novo que o Paulo desse aqui. Aqui entre os terapeutas a gente entende esse linguajar aqui, né? Mas só para falar pro pessoal aqui como é que é esse negócio, né? Aí vem os pessoal aí. Mas eu não tive meu pai. Teve. Não, ninguém nasceu da Você chocadeira. teve pai? Me conta, o que você faz quando diz assim, não conheço meu pai? O que você faz? Me conta. Você. Exatamente o que eu vou fazer aqui agora. O pessoal fala, não tenho pai. Claro que teve pai. Porque só é possível nascer se teve pai e mãe. Talvez você não conheceu o seu pai, talvez você não conviveu com o pai, talvez você foi criado pelo padrasto, mas você tem alguém que foi o seu genitor. E o seu poder de vida vem dessa biologia ancestral. Essa é a palavra técnica da moda agora, né? Biologia ancestral. Então, se você... Disso. Mauro. Não sei nada disso. O Mauro, esse é do Mauro. Esse é do Mauro. Mauro que veio aí no podcast, Mauro você pode procurar faz aqui. Faz parte da minha equipe, sabe de cura, graças a Deus. É um timão. Então... Ele é o salgadinho. Ele é o salgadinho, né? Se a pessoa não... primeiro reconhece isso e não se conecta com essa força do pai que está dentro dele, ele acabou de jogar fora pelo menos 50% do que ele é. Porque se eu sou pai e eu sou mãe dentro de mim, e eu não reconheço o meu pai, eu joguei fora de metade do que eu sou. E aí, se não reconhece o poder da mãe de dar a vida, você jogou fora o resto. E é aí que as pessoas estão trapo. Porque se eu não reconheço metade do que eu sou e a outra eu não gosto muito, o que eu sou? Aí fica ruim. Você vê, um argumento convincente, forte, entendeu? Eu troco tudo isso por um movimento simples. Sim. Se alguém diz isso para mim, eu só faço isso. Olha, vem alguém lá, Um cavalinho? para na frente dele. Olha, seu pai. E a pessoa se emociona. Sam Stock, quando fez isso, deitou com um terno, tudo no chão de barro, assim, na frente do pai. Deve ser muito emocionante. Lá no meu campo, não se fala que não sabe do pai. Eu nunca sei. Então, um amigo foi constelar. Amigo mesmo. Amigo assim, irmão. Ele me chama de irmão, eu de vez em quando chamo ele de irmão também. Tá?
E o pai sofreu um AVC e foi para o hospital. E ele foi correndo lá constelado, não teve acesso, porque estava naquela época da pandemia, não teve acesso e foi até ela disse, Paulo, eu preciso entrar no campo. Não, se tem uma coisa que vai salvar meu pai é o campo. Confiar nesse ponto. Eu não tive que tirar a esperança dele. Não tenho que poder tirar a esperança. Fui lá e coloquei ele no campo. É só chamar os cavalos. E olha, bota a musiquinha do Ponopono, abre a porteira, os cavalos vêm pra equitação, vai buscar lá na estrada eles. Não vem de arrasto pra equitação. Agora, pra constelação, descobri uma coisa neles. Eles são extremamente fofoqueiros. Adoram conversar com os problemas dos outros. E parece-me que quanto mais pepino, mais eles gostam. Mais eles gostam. Mais eles vêm animados. Vieram, tá? E eu coloquei, a Brenda estava indo buscar as câmeras. Nós filmamos tudo lá em casa, instalando as câmeras, que foi assim, tipo de emergência, né? E botamos assim. E os cavalos já revelaram. Como é que eu vou falar pro Marcos? Aí tenta a Brenda. Aquela desavisada, descuidada, desinteressada. Disse, Brenda, o que você tá vendo? Olhou assim. Eu estou vendo um pai morto. Ei. Ela não sabia do assunto. Marcos. Marcos, seu pai está morto. Levaram ele para UTI e simplesmente botaram aquele coração para bater. E acho que eles acham isso, como tem oxigenação, tal, o cérebro está atuando, mas ele está morto, a energia dele já é de morto. Ele morreu, Marcos. Vá lá e faça uma reverência para ele e pronto. Foi para o hospital, o pai dele estava morto. Ponto. Aonde que entra a Brenda aí? Nessa desavisada, assim, que eu aproveito, sabe? Porque para eu falar, para ele é muito peso, tá? É muito peso, tá? Aí diz assim, o que é esse caso aqui, Brenda? Quando eu vejo que é difícil de falar, o que é esse caso? Isso é uma esquizofrenia braba. Então, tem algo para dizer? Meu pai, não sei o quê. Né? Pois é. Assim, você entendeu? Eles contam absolutamente tudo sem filtro. Sim. Isso deve ser... Eu quero ir lá, eu vou lá, próximo dia 15, né? Nós vamos estar lá, né, meu bem? Porque... Se vocês não disserem para mim que vocês viram algo extraordinário, fantástico, que vocês nunca imaginavam, eu fecho aquele barraco e vou fazer outra coisa. Porque... Você pega o seu dinheiro de volta. Vocês são meus convidados. Vocês são meus convidados, né? Vocês são meus convidados, né? Obrigado aí já. Né? Mas, assim, quer dizer, há uma característica muito extraordinária nisso tudo. Muito extraordinária. Não sei se é redundância, mas é isso mesmo. Porque elas estão num crescente absurdo. Uhum. Porque é um outro olhar. Você quer ver onde é que você chega a isso? Você quer ter uma ideia? Aonde que você chega a essa excelência? 2 mulheres ligam marcando constelação. Uma terça e uma quinta. 3 meses lá na frente. Eu vou te mostrar a constelação que está marcada. Mostra aqui. Na agenda, constelação de 10 de dezembro. Uhum. 10 de dezembro. Estão marcadas já. Uhum. A pessoa marca, compra passagem e é de fora. Vem de Manaus. Ela vem de Manaus com uma facilidade grande. Assim, é difícil. Claro, longe. Um avião de Manaus é o mesmo preço de um avião para a Alemanha. Sim. Esse final de semana, engenheiro que nós gravamos veio do Roraima. Ele tem que passar por Manaus para chegar aqui. É caro se eles não se programarem. Quanto mais longe se programarem, tá? É mais fácil. E eles queriam associar com um trabalho em Curitiba, pelo jeito. Tá? Isso eu descobri depois. Terça e quinta, tá? 2 senhoras. Marcado constelação. No dia anterior, assim, um dia antes, uma delas me liga e diz, Paulo, pelo amor de Deus, já estou em Curitiba, mas eu não posso ir na constelação na quinta. Não tem como. Porque mudaram aqui meu cronograma, eu posso ir qualquer dia, menos na quinta. Eu disse, eu estava lotado. Não tinha horário. Mas eu disse para ela assim, olha, eu vejo assim uma necessidade em você.
Não se preocupe, vai fazer teu trabalho, mesmo. Quando é que você vai voltar embora? Vou voltar domingo. Mesmo que seja domingo, sábado, de madrugada, eu atendo você. Não se preocupe, faça o teu trabalho, não se preocupe. Era telefone fixo ainda, sabe? Desliguei o telefone, nem tirei o telefone e bateu o telefone. Era de terça. Dizendo, não tem como, não posso fazer terça. Falei, serve quinta? Já liguei pra mulher e falei, já arrumei pra você terça. Nem pra Blenda eu não falei, porque eram mulheres. Uhum. Mulheres. Nem esqueci. Só inverti. Olha o que aconteceu. Na terça-feira, apareceu um campo que sempre é novo, sempre é algo novo. E eu tinha ouvido, eu tinha voltado de São Paulo eu vou falar 2 vezes de Bert Hellinger. Uhum. E 2 vezes não muito bom pro meu campo. Topo? Vamos lá. Por mim, Vamos tudo lá. bem, não é comigo, ué. Não. 2 vezes. Interferência do Bert Hellinger. Ele disse, quando você diz que uma pessoa tem câncer e ela não sabe, você que pôs o câncer nela. Uma vez ele disse isso, não sei quando, em que momento, mas disse ao vivo, porque eu não li, ouvi dele. O que eu sei de Bert Hellinger porque eu ouvi, tá? Aquilo me pegou. A gente tem que ter muito cuidado. Quem sou eu para dizer, baseado em constelação, que uma pessoa tem câncer, tá? Só louco. Ou quem tem cavalo. Tá? Depois eu te conto por quê. E apareceu muito claro uma questão dela. E eu disse, não, eu não posso dizer isso, ela não sabe. Eu vou criar esse problema nela? E fiquei na dúvida. O cavalo montou assim, certinho o que era. Fantástico, era como se fosse um filme em 4K, assim. E eu vacilei. Porque fiquei com medo de filmar isso pra ela. A gente erra, viu? Sim. Às vezes, porque a gente aceita conhecimentos de fora, que não vem deles. Tá? Isso cria ruídos, mesmo que venha de Bert Hellinger. Exatamente. Difícil entender isso. Parece uma heresia. Mas eu espero que todos os meus alunos estejam ouvindo. Sim. Aquele instante que eu vacilei, ela falou. Ela contou. Eu sou médica e num procedimento cirúrgico eu fui contaminada por AIDS. É isso que os cavalos contaram. Olha. E eu, cagão, não tive coragem de dizer isso para ela, supondo que ela não soubesse. E achei que eu estaria criando AIDS nela. Há 40 anos. Porra, você pegou 40 anos. A AIDS estava morta. A AIDS matava numa época. Opa. A palavra AIDS há 40 anos era sentença de morte. Exatamente. E olha o que ela 80, disse. 90. E olha que ela disse. Eu me cuidei, casei com um norueguês lá, sei lá, que veio aqui. Deitamos e rolamos. Eu me cuido dele e nós estamos até hoje vivendo com esse problema. E vamos para outra questão. Mas isso me incomodou demais. Cara, você é constelador, é cagão. Que você vai em conversa de terceiros e não relata? Eu tenho que ser fiel aos cavalos. Se eles contaram tão claro isso, eu tenho que falar. Fiel ao campo, né? Dane-se o que é o efeito disso. Eu sou obrigado a falar. Eu não posso sonegar nada dos cavalos. Por isso que lá tem que ter, desculpa a expressão, 2 culhão. Não basta um. Tá? E pensei, putz, a vida. E fomos, trabalhamos legal, tudo certinho, maravilha, tal. Mas isso me incomodou. Eu tive que constelar numa quarta-feira. Era terça. Trabalhei terça à tarde. Isso me incomodou. Quarta-feira tive uma constelação. Depois das 6, que depois das 6 está permitido, tá? Tem energia. Me incomodou. Fui dormir incomodado. Por que eu fui cagão? Por que eu não fiz o que eu tenho que fazer? Por que eu fui acreditar que isso não é possível? Me incomodou demais, viu? Quinta-feira. O mesmo campo. Mesmíssimo, com um adendo.
Um cavalo veio e deitou atrás. Pequeno. A Mônica. Aham. Deitou atrás. E tem uma perda. Respirei fundo. E foda-se. Olhei para ela e disse: a senhora é médica? Ela, como é que você sabe? Eu falei: ó, cagão. Eu tinha que Cagão. confirmar. Só disse uma palavra. A sua perda não tem nada a ver com a sua contaminação por AIDS. Ei, Ela disse: eu não preciso saber mais nada. Já vou embora. Porque há 40 anos estão tentando me acalmar, convencer. não é mais que isso. Consolar. Me consolar disso. Há 40 anos. E você vem aqui do nada, Sem me conhecer? sem saber quem eu sou, e me diz isso. Eu vim lá de... ela que é de Manaus, a outra é de Porto Alegre. Eu vim lá de Manaus para saber isso. Eu não preciso saber mais nada. Já basta. Não quer saber de mais nada. Por isso que eu sou o que eu sou. E aí, eu preciso dizer uma coisa. Que eu também tenho dó de quem não tem os cavalos. Pode ter. Tipo nós aqui. Tipo nós aqui. Por quê? Pode ter. Eu até anotei aqui, né, aquela hora que você falou sobre a neutralidade. Nós damos aula, que aliás nós vamos entrar nessa polêmica. Nós temos a formação completa em terapia sistêmica, né, que tá até aqui, ó. Sim. Nossa compreensão sistêmica. E a primeira coisa que eu falo no primeiro dia de aula é: todo mundo pode fazer, mas nem todo mundo vai virar um constelador. Porque não consegue ter a neutralidade. Muitas pessoas nunca vão conseguir saber o que é uma neutralidade na vida. Eu vou te dar um exemplo só de neutralidade num caso lá. Uhum. Porque eu não sei se percebeu, eu só trabalho com fatos. Sim. Eu não tenho literatura que me ajude. Sim. Eu aprendi com fatos. Uhum. Quer dizer, foi necessário o sistema dizer assim: peraí, vou inverter essa porra aí, porque esse cara vai fazer merda. Uhum. Se eu deixar como tá, ele vai fazer, a guria vai vir aqui, entendeu? Vai vir aqui e ele vai ficar com medo e vai fugir da coisa mais essencial, mais importante. Uhum. Eu precisei errar para quem não tem importância, para Sim. depois acertar na batata. É a postura, Sim. não é o fato. Isso. É como você diz o fato. Entendeu? E isso não tem que ter música, não tem que ter dança, não tem que ter abraço, não tem que ter essas coisas que nós vemos em constelação aí, que isso aí é show. Show. Você não vê um show lá em casa. Apesar de ser show constante. Do momento que eles entram, do momento que eles saem. Uhum. É um show deles constante, só que não tem Alegoria. alegoria. Perfumaria. Não tem nada. Não É tem. show, E- na sua essência. E durante o treinamento, todos os alunos passam pelo campo como representantes e como constelados também, né? Eles vão ser Sim. aqueles que precisam de constelação, porque eu também não saio constelando tudo lá, porque você tá fazendo o curso e tem direito de constelação. Isso não existe. Deu dor de barriga, eu quero constelar. Esse aí. Ó, um tema. Como constelar? E essa questão que você falou aí. Eu posso Aham. responder isso aí em fatos, tá? Eu fiz foi a primeira vez que eu convidei alguém para constelar individual. Eu sabia que ela tinha um cargo importante, era juíza, tá? O juiz, não sei se vocês sabem, vamos deixar de fora isso que está acontecendo aí, não vamos nem tocar no assunto. Mas o juiz tem a pior profissão do mundo, que é a de julgar. Não existe profissão pior. Uhum. Juízes sérios sofrem e precisam da nossa compaixão, Sim. porque eles sofrem. Olha o que aconteceu com essa moça. Ela era assessora de um desembargador vagabundo. Eu disse para ela assim, sabe o que acontecia? Isso já há 10 anos, ela já não está mais aqui e ele não vai se ligar em nada, mas disse que aconteceu o fato.
Põe Ele era... o microfone mais Opa. para baixo. Mais Pode pra empurrar baixo. aqui, Ah. ó, assim, ó. Aqui, ó. Sim. Vira ele. Apontando pra boca aqui, Ah, mais um pouquinho, ó. Mais um pouquinho pra cima, assim, ó. Aqui. Aí. Isso. Daí, Vocês estão Marquinhos. sem Vai lá, fone, Marquinhos. né? Obrigado. Não. Aí. É só porque... Isso, aí que a hora Aí, que você vai deu bom. falar, Aí, então. Aí aconteceu o seguinte. A primeira vez que eu convidei alguém a fazer uma individual e disse a ela assim, se você tiver uma questão financeira, vai ser um presente meu. Você precisa, porque ela tinha tido num grupo e num grupo eu não conseguia ajudar ela. Porque ela julgava sem permissão do sistema. Por quê? Porque o desembargador chegava no escritório dele, lá no coisa assim, cadê para me assinar? E assinava. Os autos, o processo pronto por ela. Quem é que julgava? Era ela. Ela. Tá? Ele era desembargador, quer dizer, já tinha passado por algumas instâncias. Então eram coisas importantes, tá? Que ela julgava. Ela dizia, mas doutor, não seria bom que o senhor lesse? Não, eu confio em você e assinava. Entendeu? E ela fez isso por muitos anos. A coisa começou a pesar. Pesar. Ficou doente. E no momento de doença, ela foi lá no grupo. E eu percebi, ela precisa de um trabalho forte. Tá? E eu disse para ela lá, assim, não era nem constelação, acho que era coaching. Tá? Mas com a força dos cavalos. E os cavalos mostravam uma dor muito grande dela. Tá? Mostravam muito forte isso. Eu tenho cavalo que mostra isso, e mostra de maneira muito forte. Tá? E eu disse, olha o tamanho da tua mágoa. Ela olhou para o cavalo e falou, é desse tamanho? É, e tende a prosperar. Tá? E nada. Eu falei assim, deixa eu dar uma solução, deixa eu dar uma sugestão. No próximo caso que você for julgar, tenta colocar na conversa a casa do governador. Para ter uma ordem de despejo para o governador. Mas assim nós vamos para a rua. Mas você protege tua vida. É nesse ponto. Ou então, bota uma sacanagem bem grande para esse desembargador, que nem sobre ameaças de morte eu vou contar quem. Ele está vivo ainda. Aí... faz uma merda muito grande. Bem grande uma merda. Aí os dois, sabe? Imagina pedir para o governador abandonar o prazo do governo porque tem uma ordem judicial contra ele. Imagina que troço tesão. Eu não posso fazer isso, mas você não perde a vida. Você vai perder a vida se continuar nessa história. Falei para ela. E ela não aceitou e ela foi embora. Foi embora. Terminou o trabalho e eu falei para Blenda, incline tua cabeça. Por respeito ao destino dela. A Blenda inclinou. E eu também. As constelações não podem fazer tudo. Acho que uns 15 dias depois, nós recebemos a notícia. Nós fomos no enterro dela por suicídio. E fizemos o nosso trabalho. Exatamente. Nós sabemos lidar com destinos difíceis. Sim. Sabemos. Que dureza. Isso se trata de postura. Exatamente. Isso se trata de postura. Eu tenho E uma não pergunta tem- para pois não. fazer. Pois não. Para quem está ouvindo a primeira vez um papo desse, talvez esteja imaginando que esse lance aí é místico. Me ensine, se é, porque eu não sei. Diga aí para nós qual é a sua visão sobre isso. Da onde vem o campo, é isso? Tá. Se o cavalo tem uma ligação com o Duas. negócio do outro planeta, ou sei lá, Ah, meu como Deus. é que é? Um índio Ah. disse pra... Nossa, eu tenho que... Tá. Vamos lá. Eu tenho essas respostas, mas de fatos. Aham. De fatos Então conte. mesmo, tá? Conte. Mas eu não sei qual deles. Ah. São 3. Eita. Vamos mais para a parte científica, tá? Esteve no meu campo um moço que tem 2 livros que fala de comportamento equino. Ele é um especialista em comportamento de cavalos. Ninguém melhor para convidar para olhar para o meu trabalho, tá? Ele leciona na PUC São Paulo, na PUC não, na USP São Paulo, e dá aula no Rio de Janeiro, na Federal do Rio de Janeiro, sobre etologia equina.
e tem livros, obras sobre isso. É o cara para sentar ali e ver os cavalos, tá? E eu fiz uma pergunta para ele. Eu gostaria, convidei ele, porque a ciência dele não permite entrar nesse time, né? Ele é ciência exata, 2 mais 2 é 4. E eu queria que ele se coçasse ali. Você nem gosta, Adoro. Né? Queria ver o E vou dizer, se tem gente jaguar, são os cavalos. Quando eles sabem disso, é neles. E mostram coisas extraordinárias. Espera aí que eu preciso fazer uma tradução aqui. Jaguar aqui em Curitiba é aquele que... Não, que é tudo do bom, do bem. Sabe aquele cara que assim, é um corvo, mas você adora? Esse é o jaguar. É o jaguar. Aqui é uma expressão quando você tem que falar, o jaguar, como é que eu explico jaguar? É uma espécie de Zé Ruela adorável. É mais ou menos isso. E os cavalos são isso. Que tá? gosta de tirar um sarro no... Aí eu convidei e fiz 2 perguntas, que seriam 3 que eu não admito. Se eles fazem. Não admito que nem o maior especialista em conhecimento equino possa dizer qualquer coisa a respeito de cavalos em constelação. Ele não tem permissão minha, do meu campo, para dizer qualquer coisa a respeito disso. Se eles fazem. Eu sei que fazem. Agora eu precisava perguntar para eles como e por quê. Essa pergunta. 5 anos depois que ele veio, num dia do meu aniversário, ele falou assim: Paulo, você me deu a resposta. Eu não vai pensar que eu desisti da resposta. Em todos os meus trabalhos eu cito você. E digo assim, quando eu cito os cavalos do Paulo, lá em Curitiba, eu tenho que repensar a minha etologia. Mas como eu não quero muito a fundo, então eu consigo empurrar com a barriga ainda. Porque eu acho que eu vou parar de lecionar, de dar aula. Porque você mostrou uma outra possibilidade. E comigo. A pior coisa é quando falam, mas quando você sente, aí você tem que pensar. Mas você fez uma pergunta que até então não tinha resposta. E aí? E no teu aniversário veio, porque eu reclamei porque eu não recebi presente. Tá? E quando me dão livros. Eu digo, gente, eu não leio nem os que eu compro. Porra, me dá uma cueca, uma camiseta. É muito mais útil, você não me dá livros. Eu não leio. E tô pretendendo escrever um. Tá? Olha que loucura. Dizem assim, para quem quer escrever um livro tem que ler 10 mil. Eita. Não vou escrever. Não vou escrever então. Não vai dar. Porque nós somos da turma dos que tem todos os livros do Bert, né? Somos. Mas aí qual foi a resposta dele? No teu aniversário, você reclamou de presente. Que você não recebeu presente. Estive lá com você 3 dias no workshop e depois eu pedi para você arrumar mais um dia, nós e mais alguns convidados, para eu fazer em inglês é brainstorm, como é que chama-se? Brainstorm, tá? Fazer uma bagunça disso. E nessa bagunça, os cavalos me revelaram mais uma coisa da minha família, que eu não sabia, tá? E depois, quando você me levou ao aeroporto, e você disse assim, eu quero ver como é que você vai fazer para você subir nesse avião. E daí, ele estranhou de eu ter falado isso. Eu falei assim, por quê? Porque você tem um pânico de altura, que chamam de claustrofobia, tal coisa assim. Como é que você sabe? Eu falei, os cavalos me mostraram, ué. Os cavalos mostram de uma maneira bem simples, passando a cabeça por cima da pessoa. Mostrou 3 vezes, tá fudido. Não sobe avião. 2 vezes já não entra elevador. Tá dado. 2 vezes não entra elevador. 3 vezes não voa, entendeu? E ele falou, pois é, Paulo, toda quinta-feira eu tenho que ir pro Rio. E viajo sempre no mesmo voo. Portanto, são as mesmas comissárias que me atendem. E elas dizem, doutor, quando é que vai acabar essa enxaqueca? E me traz uma toalha, para eu colocar, uma toalha molhada para eu colocar. Elas pensam que é na cabeça, mas eu coloco no olho para esconder, porque senão eu vou tentar abrir aquelas portas. De tanto pavor que eu tenho, Paulo. E ele falou assim, no dia do meu aniversário, ele falou, descobri. Antes de mais nada, deixa eu dizer, já não uso mais a toalha.
E daí eu falei assim, você precisa de um terapeuta. Porque os cavalos te curaram. Porque os cavalos não lidam com a mente. Porque você tem uma memória daquele medo. Qualquer psicólogo de 5ª categoria tira isso aí. Tá? Memórias. Isso os cavalos não mexem. Muito tempo com esse medo, ele sobe, Sim. aperta o PNL, tira. Uhum. Tá? Os cavalos já fizeram a parte deles. Já tiraram a dor. Só nas memórias não mexem. Tá? Tem limites, tá, pro cavalo. E ele respondeu, de coisa que me emociona até hoje. Ele falou assim, o que você faz é um presente de Deus. E vai explicar o presente de Deus, né? Que é conseguir, que a gente não acha a palavra, se é traduzir, se é... Ele diz isso, na Demonstrar. mesma semana vai um índio lá em casa. E ele diz assim, sabe, eu vim aqui procurar você porque ele mexe com radiestesia Uhum. e eu precisava fazer um poço lá, dizendo que queria saber o local, ele só põe a mão disso, tá? Ele precisava pesquisar muito. E eu estava vendo o teu trabalho lá, você sabe que aquele trabalho com os cavalos lá é Deus brincando, né? Mais uma que veio. Então essa é a resposta eu tenho. É isso. É um presente e é Deus brincando. Pois é. Pois é. Tanto é que eu não posso interferir. Apenas acompanho. O meu trabalho lá, você quer ver uma constelação maior delas? A maior delas que eu fiz, e foi, se é que posso mensurar isso, mas a mais assim marcante, Uhum. porque vai explicar tudo isso aqui. Um dia, uma senhora liga para mim de manhã no domingo. Você pode me atender hoje? Eu falei, posso. Desligou o telefone. O telefone fixo. Desligou. Falei, tá louca? Sabe por que ela desligou? Porque ela precisava de passagem aérea para confirmar. E ligou em seguida. Então tá, que horas? Eu falei, 4 da tarde. Ah, eu vou jantar, vou almoçar, tá. 4 da tarde, tá bom? Tá, 4 da tarde. E ela chegou um pouco antes das 4 e com um carro do aeroporto. Por isso que eu soube. Assim, sim, veio de fora, de Curitiba. Chegou e o carro ficou parado lá. Ela entrou muito estranha, muito mexida. Uma palavra que o Salgadinho usa, como é que é? Salgadinho? Afetado? Muito afetada Uhum. no campo. E Muito emocionada. afetada mesmo, assim. Afetada, Ela queria saber Uhum. o que era aquilo. Com pressa? O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Aquela mulher falou, mulher muito distinta, assim. Eu falei, nada, inclusive a senhora pode pegar o táxi que tá e voltar para onde a senhora veio. Ninguém tem que nada aqui. É. Ninguém tem que nada. Não, mas eu preciso. Vamos. Aí acho que eu usei um pouco de hipnose, sei lá. Eu botei ela lá no lugar dela, e fiz ela olhar para as flores dela e tal. Quando ela se ajeitou, eu me encostei num canto lá, na cerca, e fiquei lá, esperando. Os cavalos se conectaram com ela, se conectou com os cavalos. Coisa extraordinária, assim, sem uma interferência. Eu encostei. E eu lembrei de um detalhe importante. 4 da tarde. Estava jogando Corinthians e Santos, decisão do Campeonato Paulista. Eu sou corintiano. Por baixo da cerca, quietinho, fui ver o jogo. E lá da área lá em casa, eu acompanhava, assim, olhava um pouquinho, eu queria ver o jogo. Um olho no jogo? Não, olho do jogo não, vendo o jogo. Eu ia um olho lá, pra ver se o cavalo não tinha matado ninguém, nada. Aí, olhando, eu vi que ela estava conectada. E ela estava fazendo. Ela estava ligada nos cavalos, os cavalos estavam ligados nela. Tá? E sabe quanto tempo demorou isso? O tempo do jogo. E com intervalo e tudo. Uhum. A única coisa que eu não fiz por respeito foi tomar cerveja durante o jogo. Voltei lá, me encostei no mesmo lugar e ela não me viu. Ah, nem viu você sair e assistiu aí. Agora que eu vou contar o que é triste. Para um constelador é triste. Para um constelador é triste. Quando ela me viu, eu fiquei lá do mesmo jeitinho encostado, esperando. Né? E feliz da vida porque o Corinthians ganhou e foi campeão, né? Mas não podia dizer uhul, né? Quieto, respeitar esse movimento do campo.
E de repente ela olhou para mim. E eu vi que eu podia me aproximar. E me aproximei dela. E ela disse: você tem alguma coisa para acrescentar? Disse isso. Isso é péssimo para um constelador. Que é a tal da importância pessoal. Pior. É necessário? E ela disse: não, não é. Aí eu disse: então terminamos. O que eu sabia é que o jogo terminou. Então terminamos. E fomos em direção ao portão. E eu disse para ela, assim que saiu do campo, eu faço uma reverência ao campo. Faço mesmo. Porque eu deixo tudo aqui. Isso eu sempre faço. Aqui eu deixo aqui. E peço para ele, não leve lá para cima. Deixa também. Tá? Abriram, foram lá para cima. Aí eu vi que a senhora veio num carro do aeroporto. A senhora da onde? Eu sou de São Paulo. E o que trouxe a senhora até mim? Ela falou, foi o Pedro. Isso eu posso falar, até o nome dela. Mas, porque está no YouTube. Uhum. Essa informação está no YouTube. Aí, foi o Pedro. Não o que ele me disse, mas o que eu vi nele. Eu quero que você saiba que ele... Não, eu vi nele. Eu quero que você saiba que ele está curado. Ele está de alta. E eu arrumei um baita de um pepino. Porque os meus colegas não querem dar alta para ele. Mas ele está de alta. Ele está curado. E o que ele tinha? Ele tinha esquizofrenia. Eu sou médica psiquiatra dele. Por 12 anos eu mediquei ele. Ele está curado. Oi. E quando eu perguntei onde é que foi, que ele encontrou uma solução, ele falou, deve ter sido aquele louco lá dos cavalos lá em Curitiba. Vim aqui. Agora eu entendi. Uma médica psiquiatra. Olha que louco. Uhum. Tá vendo? E ela não conseguiu dar alta para ele ainda. Acho que agora conseguiu, né? O Pedro, ele é despachante aduaneiro lá em Santos e ela tem a clínica em São Paulo. E diz que todo mês ela vai visitar ele lá em Santos para ver. Ela estava reduzindo a medicação, já não tinha necessidade da medicação, nunca teve. Uhum. Para isso nunca precisou de medicação. Não existe, vai combater o quê? Você sabe o que é a esquizofrenia? Quer falar sobre isso? Não. Mas então, o que aconteceu? Essa palavra eu não posso usar. Apague. Esquizofrenia, eu não falei, tá? Eu não falei. Na hora faz um pi. Não, mas você sabe, Paulo, eu preciso falar. Eu não sei como é que nós vamos publicar isso aqui no YouTube, cara. Porque um monte. Nós vamos ser bloqueados de todos os jeitos. Mas vamos dar um jeito. Não, mas manda ver. Certo. Não, mas ele vai dar uma explicação. Eu tenho muitos terapeutas, muitos psiquiatras que vão lá em casa. Uhum. Um deles, Dalbone de Londrina. Meus parabéns pela tua coragem, viu? Você é um grande psiquiatra, porque você pulou para o outro lado. Não largou o conhecimento, que é fantástico o conhecimento dele, mas um dia ele me perguntou, o que eu faço com esse meu conhecimento? Sem o conhecimento é um caos. É necessário o título de médico psiquiatra. Sim. Tá? Porque essa medicação é necessária só num momento, na crise. Depois tem que achar o motivo, a razão. Tá? Você acredita que a medicina fazia uma coisa muito louca? Lobotomia. Operavam para deixar a pessoa sem vontade. E sabe o que fazem hoje? Lobotomia. Como? Remédio. Com remédio. Choque? Ainda dão. Uhum. Ainda dão. Sim, já peguei. E eu peguei pacientes. uma moça no dia que a minha Manza estava lá em casa. Uhum. A minha Manza foi lá em casa. Olha que coisa louca. Eu tenho muita coisa para contar para vocês. Tem, vamos embora. Bora. A minha Manza, a Brenda falou assim, Paulo, vai com calma, que na terceira fila tá a minha Manza. Brenda, você não me avisa, mas ela não falou nada que ela vinha. Mas tá aí. Foi duro, viu? Não sei se vocês sabem, ela é a maior expressão viva da constelação no mundo. Sim. Ela é. Tem umas histórias boas aí que a gente ouviu falar aí. Realmente é top. É a maior expressão viva da constelação no mundo.
Ela que trouxe Bert Hellinger ao Brasil. Sim. Uhum. Nós devemos constelações graças a Mimanza, E a não ao história Bert. dela é muito linda, né? Uhum. E ela esteve lá comigo e na minha frente ela contou pro Bert dos cavalos. Olha só. Isso faz quanto tempo? Uns 6 anos, eu acho. E ela disse, você precisa ir. Eu falei, não tenho passaporte. Eu não tenho passaporte. Não vou. Ela chegou a perguntar se o Bert conhecia. Eu falei, não, eu conheço o Bert. Tá louco o Bert me conhecer. Quem sou eu para ele me conhecer? Mas a constelação tem essa coisa extraordinária, assim, sabe? Qual foi a maior personalidade que eu recebi lá no campo? E foi. Um dia eu comentei no Facebook que o mundo já tinha ido lá. Eu acho que, eu não sei, todo esse mundo já foi lá, de um jeito ou do outro já foram lá, constelar individual. Tenho coisas extraordinárias para contar assim, mas um estado eu não conheço e um estado nunca esteve presente no meu campo, o estado do Acre. Que o Acre não existe, né? Mas nós vamos ser cancelados de qualquer jeito aqui nesse negócio aqui. Desculpa, gente, quem é do Acre, mas né? Você sabe que tem essa piada, Só né? que lá o Acre tem, não existe. só que ela tem a maior personalidade brasileira. Ah, Puxa vida, meu Deus, eu não sei o nome dela. Não sei. É a única pajé mulher do mundo. Ah, é? Porque pajé é um título masculino. Ela é. Vamos ver. Você vai procurar? Não, eu tenho ela. Sabe o que aconteceu na constelação dela? Os cavalos arrebentaram todas as cercas. Eita, meu Deus do céu. E ela teve que constelar com os cavalos lá em cima, em liberdade. Que coisa linda. Só que eu também fiquei puto com o Bert. Por causa dela. Olha o que acontece. Eu vou. Em Brasília, 7 de setembro, tem uma festa enorme da independência do Brasil lá. Não foi igual a essa última, mas foi uma festa enorme. E Bert perguntou, o que se passa? O que acontece? Gente misturando tanques de guerra, aviões, o que é? Alguém disse para ela, hoje é o dia que nós comemoramos a independência do Brasil. Tá? E Bert Hellinger disse, esse país só vai ser livre quando nós devolvermos as terras para os índios. Aquilo. Cara, eu sou sensitivo. Quer que eu traduza? Com todo respeito ao Bert Hellinger, o que esse alemão do cacete tá querendo falar do Brasil? Uma coisa tão nossa, que são nossas terras e os índios. Você é advogado dos índios? Pensei isso. Eu estou num campo. Deixei passar. Isso me incomodou, sabe? Eu nunca comentei nada. Pensei assim, Humberto está insurgindo. Você não deve, você deve ficar na tua. Cuide do teu país e deixa o meu. Nós temos, como brasileiro, temos permissão para dizer isso para grandes autoridades e grandes mestres, como Bert Hellinger. Bert Hellinger me ensinou constelação com cavalos. Foi ele que me ensinou. Tenho todo o respeito a ele. Mas peraí, não falo do Brasil, não. Falei isso. E ela veio. Essa linda... Descobriu o nome dela? Não descobri. Ah, tá. Eu não sou muito boa desse negócio, amor. Procura aqui. Depois te dou. Depois você vê. Tá? Se fosse ouvir, a que apareceu aqui pra mim é Kamayura. Kamayura. Acho que é esse nome. Kamayura. Acho que é esse nome. Linda mulher. Quando ela chegou no meu campo, primeiro eu liguei para algumas personalidades indígenas para perguntar qual seria o meu procedimento com ela. Chega na frente dela e espere. Se ela se estender a mão, estenda. Se ela te abraçar, abraça. Se ela te beijar, beije. Só repita ela. Gente, quando ela chegou, é como se aquele campo iluminasse. Porque o meu campo é um campo indígena. Eu acho que é. E ela passou direto por mim, assim, entrou na pista.
é dona. Ela é dona daquele lugar. E olhou para minhas árvores, que lá tem um espaço atrás da pista que nunca ninguém entrou lá. Assim, entra quando uma criança vai brincar lá e tal, mas um cavalo meu nunca entrou lá. Assim, é totalmente intocável. É puro, é limpo. É um pedaço que eu tenho lá. E ela ficou admirada com aquilo. Aí eu quis fazer uma média. E falei o que Bert falou. Apesar de não acreditar nisso. Juro por você, apesar de não acreditar nessa postura. E disse, nós só seremos livres o dia que nós devolvermos as terras que pertencem a vocês. E ela olhou para mim e, sabe aquele olhar assim, carinhoso, mas assim, escuta, você é um filho da puta. Que merda é essa? Que merda que estava. Eu atravessei o país, deu para ler tudo isso nela. E mais um pouco. Mas é uma pessoa doce. Eu vim até aqui pra você soltar essa. Atravessei o país para você falar essa merda. É isso que vai me ajudar? Eu acreditei que você pudesse me ajudar e você vem com essa merda. E ela falou, não, filho, não. As terras não pertencem aos índios. Olha o que ela falou. Nós, índios, somos filhos da terra. Aí eu falei, Bert de bosta. Eu tive que ouvir isso. Tom, podia ter dormido sem essa. Te entenderam? Putz, Eu entendo. ô vida. Mas eu consegui arrumar. O campo conseguiu arrumar. Porque ela trabalhou o que ela tinha que trabalhar, mas ela fez uma pergunta. E pode ter certeza absoluta. Isso é verdade. Se você tem uma pergunta que não foi respondida, pergunte para o campo dos cavalos. Vai ter que responder. Vai. Do mesmo jeito que eu disse lá para a Cláudia. Ou vai ter o teu dinheiro de volta. Nunca teve. Nunca teve. Né? Ela fez uma pergunta. E uma preocupação bem interessante. O que eu vou fazer com a cultura para manter a cultura do meu povo? Se os jovens já estão usando caminhonetes portadas, já estão no vício, já estão na droga, já perderam o respeito pelos pais, o que eu vou fazer com a cultura do meu povo para preservar isso? Eles já estão perdidos. Olha que pergunta que ela fez. Meu Deus. E aí? E o campo respondeu. E sabe a resposta dela? Nossa, estou certa. Porque é isso que eu estou fazendo. Ela é uma sábia. Ela é uma sábia. E o que o campo respondeu? Imagine. Aonde que vai buscar a solução para isso? Imagine. Pensa um pouco. Qual é a única chance da humanidade? É a criança. Lembre de uma coisa. Toda vez que nascer uma criança, olhe para aquela criança e diga, nossa, você é a prova que Deus ainda não desistiu de nós. Uhum. E a resposta dela foi essa. Sim. Eu estou no caminho certo. Porque é o que eu estou fazendo. O que ela está fazendo? Pedindo para as crianças escreverem, falarem, dizer o que querem fazer. E ela está indo nesse caminho. Ela está começando lá de trás. Na criança. Porque a criança tem tudo isso do índio quando nasce. Sim. Sem causar ruído pela modernidade, né? Ela falou que é esse o caminho. Que legal.